CBN, Tarde de Notícias. Voltamos com Tarde de Notícias de hoje. Israel Pegado agora para falar sobre um assunto muito sério. Vamos falar de meio ambiente, porque, olha, em 2021 o Brasil registrou 52,8 toneladas de ouro com graves indícios de ilegalidade, o que equivale a 54% da produção nacional. O montante é 25% maior do que o verificado em 2020, como mostra o levantamento realizado pelo Instituto Escolhas e divulgado agora em outubro. A análise usou como base dados da Agência Nacional de Mineração e da coleção 7 do projeto MAP Biomas, lançada no mês passado, Israel. Apresentado em formato One Page, o levantamento do Escolhas traz um detalhamento sobre as origens do ouro com indícios de ilegalidade. Para falar sobre os dados pesquisados, temos na linha para conversar conosco a Larissa Rodrigues, gerente de portfólio do Instituto Escolhas. Larissa, boa tarde, muito obrigado pela participação, seja bem-vinda. Boa tarde, Larissa. Olá, boa tarde. Eu que agradeço vocês por cobrir esse tema que é tão importante. Muito importante, realmente. Larissa, o que o detalhamento da pesquisa, né? Qual é o detalhamento da pesquisa e qual seria a maior procedência deste ouro? Essa pesquisa, ela traz um dado bastante alarmante, né? Que, como vocês falaram, a gente teve em 2021 mais de 50 toneladas aí de ouro com indícios de ilegalidade. Isso é mais da metade da produção nacional, né? E de onde é que vem esse ouro? A maior parte desse ouro problemático, ou seja, 2/3 dele, está vindo da Amazônia, principalmente aí do Mato Grosso e do Pará. Ou seja, um ouro com indícios de ilegalidade que está vindo de uma região bastante sensível, né, com impactos aí severos sobre o meio ambiente e também de violações de direitos humanos, né, porque a gente sabe que uma parte desse ouro aí com indícios de ilegalidade acaba sendo roubado de terras indígenas e unidades de conservação. Agora, além dessa procedência da Amazônia, o que significa esses indícios de ilegalidade, né? Como é que a gente chegou nesse volume tão grande? Basicamente, a gente conseguiu identificar na pesquisa que boa parte desse ouro foi extraído de áreas, né, de áreas de mineração que tinham uma autorização para funcionar, mas que estavam extraindo ouro além do limite permitido, ou seja, além da área que tinha sido autorizada. E também tem uma situação muito grave que a gente costuma chamar de ouro que sai de títulos fantasmas, né? E o que é um título fantasma? Na verdade, são áreas que receberam uma autorização para mineração, e que estão comercializando ouro, mas quando a gente vai olhar pelas imagens de satélite, não tem nenhuma operação de fato funcionando ali. Ou seja, são áreas que podem estar sendo usadas para lavar ouro ilegal e colocar o ouro no mercado. Agora, Larissa, por que a Amazônia, né, é um território mais vulnerável para esse tipo de crime? A Amazônia é vulnerável pelo seguinte: aqui no Brasil hoje a gente tem 2 tipos de produção de ouro, né, de maneira geral. Pelas grandes mineradoras, que são grandes empresas que estão localizadas aí principalmente no estado de Minas Gerais, mas em alguns outros também. E na Amazônia é onde estão os garimpos de ouro. Então, praticamente todos os garimpos de ouro do Brasil estão na Amazônia, né? E o que acontece? Boa parte desses garimpos aí usam mercúrio, estão em áreas proibidas. Então, por exemplo, a gente tem alguns territórios indígenas na Amazônia, como o território Kayapó e Munduruku, no Pará, também tem o território Yanomami, em Roraima, onde tem uma invasão garimpeira roubando ouro, ou seja, extraindo ouro ilegal dessas áreas. Então, é na Amazônia que a gente vê uma grande quantidade de garimpos, uma grande quantidade aí de garimpos funcionando de modo ilegal e, infelizmente, a gente tem uma fraqueza, né, um problema na legislação brasileira que faz com que esse ouro do garimpo seja muito facilmente colocado no mercado, né, no mercado formal, com uma aparência de legal, que é o que a gente chama da fraude de lavagem do ouro. Ou seja, qualquer pessoa que rouba um ouro de uma terra indígena ou de uma área proibida, ele vai fazer a venda desse ouro para uma instituição que faz parte do sistema financeiro, não precisa apresentar nenhuma comprovação da origem, ele basicamente precisa só preencher um formulário em papel, né,
indicando quantas gramas de ouro está vendendo e seus dados pessoais, e ninguém vai checar essa informação. Então, uma pessoa que rouba um ouro, tira um ouro ilegal, chega numa instituição dessa e vende o ouro como se ele fosse legal. Ninguém vai checar e, a partir daí, esse ouro vai circular pelo mercado como se fosse um ouro legal, sem rastro, né, sem vestígio da sua origem problemática. Agora, Larissa, qual foi a metodologia que vocês empregaram no estudo para chegar a esses resultados, a esses números? Essa metodologia é uma metodologia que o Escolhas vem utilizando em outros estudos, né? No começo do ano a gente lançou dados semelhantes a esse desde 2015 a 2020, agora a gente está fazendo uma atualização para os dados de 2021, mas basicamente a gente analisou dados públicos, né? O que é importante dizer, e viu a comercialização de ouro, que são milhares de registros de comercialização de ouro, também milhares de títulos minerários, né, processos minerários que são registrados na Agência Nacional de Mineração, e com base, né, nessa informação de comércio e informação de títulos para mineração, a gente agregou a eles a informação do projeto MAP Biomas, que é um projeto que ele vai olhar e vai dar para a gente onde é que estão as áreas que estão sendo garimpadas e mineradas no Brasil. Então, sobrepondo todas essas informações, a gente conseguiu identificar, como eu falei, áreas que são autorizadas, mas onde tem mineração para além, né, do que foi autorizado, áreas onde que estão comercializando ouro, mas que não tem registro de fato, assim, de uma atividade minerária acontecendo dentro dela, que é um problema, e também alguns outros tipos de indícios aí de ilegalidade que são problemáticos, tem algumas comercializações de ouro que nem a origem desse ouro elas estão declarando, ou seja, não diz nada de onde vem, e inclusive a gente conseguiu localizar algumas áreas, né, alguns processos minerários que são formalmente registrados na agência, mas que estão entrando tanto em terras indígenas como unidades de conservação, onde a mineração não é permitida, o que é ilegal, né? Agora, Larissa, onde é que o público, né, pode encontrar esse estudo completo? Esse estudo, né, que a gente está falando agora, e também outros, né, que o Instituto Escolhas fez sobre o tema, eles estão todos disponíveis no site, né, do Instituto, que é o www.escolhas.org, e lá a gente tem todo esse detalhamento aqui do que eu estou falando, né, desses volumes de ouro com indícios de ilegalidade e muitas soluções também para esse problema, né? A gente discute muito no Escolhas a questão da rastreabilidade de origem, ou seja, como é que a gente pode reverter essa situação de ilegalidade no país, alguns projetos de normas, enfim, algumas soluções para resolver esse problema. Conversamos aqui com a Larissa Rodrigues, gerente de portfólio do Instituto Escolhas, trazendo informações aí desses graves indícios de ilegalidade, né, na extração e também na comercialização do ouro. Muito obrigado, Larissa, pelas informações. Obrigada, Larissa. Eu que agradeço. Obrigada.